Boa tarde, senhor presidente, deputado Dr. Giulianelli, senhoras e senhores aqui presentes em plenário, trabalhadores da casa, imprensa, quem nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais. Dr. Giulianelli, eu queria aqui abordar com brevidade 3 questões, sendo a primeira delas, mais uma vez, inspirado e motivado pela presença de um novo grupo de servidores públicos estaduais que estiveram aqui nas galerias até pouco tempo, da Polícia Militar e da Polícia Civil, e em alusão ao dia de amanhã, dia 28 de outubro, dia do servidor público, da servidora pública, eu também, como servidor público que sou, da Universidade Federal Fluminense, queria dizer, como já o fizeram aqui desta tribuna na data de hoje, que temos pouquíssima coisa a celebrar ou a comemorar em relação ao serviço público estadual no Rio de Janeiro. Ao contrário, tenho insistido na tese, na análise, na reflexão de que, neste contexto de crise, de grave crise que enfrenta o nosso Estado, crise esta que não é um fenômeno natural, não é um desastre natural, não é uma calamidade por força da natureza, não é? Ou das forças da natureza, mas que se deve a um período longo, intensificado nos últimos anos, de governança pelo mesmo grupo político e que assumiu taxas temerárias de endividamento, que hoje já ultrapassam, Vossa Excelência sabe disso, o limite fixado em lei, os tais 200% da receita corrente líquida. O Estado do Rio de Janeiro já suplantou, só não o suplantou por maquiagens contábeis, mas efetivamente já ultrapassou. Já falamos tantas vezes aqui da política de renúncia fiscal, e eu sempre faço esta advertência preliminar: eu não considero que a renúncia fiscal seja um mal em si. Ela, se planejada adequadamente, se construída uma metodologia de acompanhamento longitudinal das contrapartidas a esta renúncia fiscal, em termos de geração de trabalho e renda, de incremento da atividade econômica numa determinada região e de aumento progressivo da arrecadação, ela pode ser positiva. Mas o que faz o Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos aproximadamente, de modo geral, é uma verdadeira festa, uma verdadeira farra fiscal, como se diz. Os contratos, na sua área principalmente, mas não só, na área da saúde, os contratos de transferência da gestão de unidades estaduais hospitalares, com as chamadas organizações sociais, as OSs, precificados a peso de ouro, e aliás, no ano passado, no ano 2015, sofreram um aumento exponencial. Tudo isso repercute de forma direta nesta crise, e aí me espanta muito que agora tenhamos aqui na Alerj que votar, consagrar em lei a tese da calamidade pública na área das finanças, tese esta que não encontra respaldo legal nenhum, não há nenhum diploma legal, muito menos dispositivo constitucional, que dê sustentação jurídica à ideia de que uma calamidade pública é provocada no campo das finanças. Todas as referências legais à chamada calamidade pública dizem respeito a desastres naturais, a tragédias naturais, climáticas, enfim, terremotos, vendavais, inundações, deslizamentos de terra. Ora, nós estamos falando de uma calamidade pública na área financeira que não é mais nem é menos do que uma sucessão de decisões equivocadas, uma sucessão de práticas de má gestão, de incompetência técnica gerencial. Portanto, é muito difícil para o nosso mandato endossar esse cheque em branco. Vamos fazer a reunião na terça-feira que vem sobre as emendas. Eu acho que, inclusive, seria oportuno que nós contássemos nessa reunião com a presença de um auditor técnico do Tribunal de Contas do Estado, que nos ajudasse a decorticar e esmiuçar
qual é a efetiva situação orçamentária, fiscal e contábil do Estado do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, tudo isso para dizer que, ao fim e ao cabo, a conta desta crise vem sendo cobrada pelo governo estadual, vem sendo cobrada do servidor público. Ele que está pagando a fatia mais alta desta crise, além dos segmentos da população fluminense que mais precisam dos serviços que estão paralisados, dos serviços que estão sendo fechados, dos serviços que estão sendo sucateados, desqualificados, não por culpa do servidor público, que, como já disse aqui o Luiz Paulo e tem razão, não é algoz dessa crise, é vítima dela. Portanto, eu quero aqui dizer, em solidariedade ao serviço público estadual, ao conjunto de servidores públicos brasileiros, brasileiras, fluminenses, enfim, da cidade de Niterói, grandes amigos que têm um serviço público municipal, da minha querida Universidade Federal Fluminense, dizer que é a melhor maneira de homenagear o serviço público, para nós que temos o privilégio de estar aqui nesta casa como parlamentares, como representantes populares, a melhor maneira de homenagear o servidor público é estar alinhado com eles na sua luta. Estar alinhado com eles na sua luta, na sua pauta de discussão, na sua pauta de debate, na sua pauta de reivindicação. E o nosso mandato tem feito um esforço. Não é o único. Reconheço de Vossa Excelência também, entre outros e outras deputados e deputadas que têm se alinhado com essa luta, mas quero dizer que eu não tenho dúvida que é a melhor maneira de homenagear o servidor público, e não é apenas no dia 28 de outubro, é em cada jornada, em cada dia, ao longo de todo o ano. Em segundo lugar, eu queria também fazer menção à importante audiência pública que teremos na casa hoje, dentro de alguns minutos, acerca desta decisão absurda, franqueada, aceita, acolhida pela autoridade estadual, com a complacência, com o beneplácito, com o compadrio da AGETRANSP, que é a Agência Reguladora dos Transportes Públicos Concedidos, qual seja a decisão de ampliação dos intervalos nas viagens das barcas, ou seja, a redução de viagens e, consequentemente, a ampliação dos intervalos entre uma viagem e outra, em alguns dias da semana, em alguns horários, com graves prejuízos aos usuários, aos cidadãos, à população que usa o transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro, ao gonçalense, ao niteroiense, ao carioca, enfim, a diferentes cidadãos e cidadãs de diferentes cidades, sobretudo aqui na região metropolitana, evidentemente. Portanto, eu queria manifestar a importância desta audiência e das consequências dos desdobramentos. Temos que ser duros, que já não é de hoje, é desde a carta de concessão da Conerj, que data, salvo engano, de 1998, é desde esse período que o processo de privatização do transporte aquaviário funciona de uma maneira absolutamente sui generis. Qual seja, que maneira é essa? Ora, o Estado privatiza os serviços que ele operava até então, mas ele continua sendo o agente financiador, né, do aprimoramento dos serviços privatizados, comprando, inclusive, os principais insumos para que esses serviços sejam prestados, inclusive, no caso do transporte aquaviário, comprando até as embarcações, que é o principal insumo, e concedendo, ano após ano, uma série de benefícios, uma série de concessões, fazendo uma série de flexibilizações no contrato de concessão, de maneira que a concessionária, e não o interesse público, de maneira que a concessionária, e não o usuário de transporte, de maneira que a concessionária, e não a população, seja a principal referência desse processo. Portanto, quero aqui dizer que nosso mandato também está alinhado na luta para que isso não se efetive, para que os horários de barcas não sejam reduzidos, para que os intervalos não sejam ampliados, porque isso é mais um tapa na cara da população, isso é mais uma consequência direta do tão decantado em prosa e verso processo de privatização de serviços públicos, apresentados como a panaceia para resolver, né, a qualidade na prestação do atendimento, para melhorar a qualidade de vida da população. Pois não, é o contrário disso. Tem sido o contrário disso, cada vez mais, em várias áreas privatizadas, nós temos conhecido, isto sim, é a deterioração, é a pior, é a redução da qualidade desses serviços contra os interesses da população. Eu queria aqui também manifestar nesse sentido. Em terceiro e último lugar, eu queria, senhor presidente, doutor Giulianelli, fazer menção a uma agenda positiva, afinal de contas, ninguém é de ferro. Uma agenda positiva que aconteceu ontem no Teatro Popular de Niterói, obra projetada por Niemeyer, que ficou fechada
Por alguns anos, o prefeito Rodrigo Neves reabriu o Teatro Popular no ano de 2013, e hoje ele tem uma agenda cultural muito intensa e qualificada. Quero aqui cumprimentar a Carla Tavares e toda a equipe do Teatro Popular de Niterói. Ontem nós celebramos num grande painel no Teatro Popular, reunindo quase 400 pessoas, o aniversário de Darcy Ribeiro. Ontem, se estivesse vivo em matéria, que está vivo através de sua obra, do seu pensamento e do seu legado, mas se estivesse vivo em matéria, Darcy Ribeiro teria completado 94 anos. E nós organizamos um painel que contou com a luxuosa conferência da professora Lia Faria, uma especialista na obra de Darcy Ribeiro, mas não só especialista na obra de Darcy Ribeiro, mas alguém que trabalhou lado a lado com Darcy Ribeiro no projeto de formulação e implementação dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, os brisolões, assim popularizados e hoje legalmente denominados brisolões. E foi muito importante revisitar o Darcy Ribeiro antropólogo, o Darcy Ribeiro educador, o Darcy Ribeiro homem público, o Darcy Ribeiro gestor da educação pública, secretário na área de educação de projetos especiais no Rio de Janeiro, ministro da educação do presidente João Goulart. Portanto, eu quero aqui dizer que foi um momento lindo, assim como nós tínhamos organizado no mesmo Teatro Popular, em 19 de setembro passado, um painel sobre o pensamento e a obra de Paulo Freire, que aniversariava também 19 de setembro. Fizemos ontem o Darcy Ribeiro. Quero agradecer muito à professora Lia Faria e dizer que foi muito importante também, ao longo dos debates, foi muito gratificante ouvir ao longo dos debates notas de reconhecimento ao esforço do governo Rodrigo Neves em Niterói, que não só ampliou muitos investimentos em educação. Aliás, a revista Exame, uma revista insuspeita até de nos apoiar, há 3 semanas publicou um relatório dos municípios que mais investiram em educação no intervalo de tempo 2013 e 2015, e Niterói aparece em primeiro lugar como o município que mais ampliou o investimento em educação neste intervalo de tempo. Portanto, os investimentos em educação integral. Foi muito bonito ver a apresentação. Quero aqui saudar a Escola Municipal Anísio Teixeira, aliás, grande companheiro de Darcy Ribeiro. A Escola Municipal Anísio Teixeira, uma das escolas que funcionam com educação integral na rede municipal de Niterói, ali ao lado do IEPIC, ao lado do Instituto de Formação de Professores. Eu queria, portanto, de novo, trazer a memória. E é muito importante, aí concluo, trazer a memória de Darcy Ribeiro, esse educador libertário, crítico, que gostava de desestabilizar as estruturas de pensamento, no momento em que a escola vem sendo, neste avanço do pensamento neoconservador, do pensamento reacionário, obscurantista, a escola vem sendo amordaçada, o magistério vem sendo criminalizado, há uma tentativa de banir o pensamento crítico do espaço escolar. Nesse momento é cada vez mais importante, sobretudo nesse momento, invocar o trabalho, a memória, a trajetória e o pensamento de grandes educadores progressistas, como é o caso de Darcy Ribeiro. Portanto, faço aqui esse registro e agradeço a Vossa Excelência pela tolerância.